Para você, meu amigo ligado no canal 25, está começando mais um Placar Eletrônico, nosso programa de número 30. O Placar Eletrônico que estreou esse ano está no programa de número 30. Eu sou o Murilo Bronzeri, o MB, e hoje nós vamos falar tudo sobre futebol, vamos falar com muito bom humor. O Campeonato Brasileiro está faltando 12 rodadas. 12 rodadas para encerrar o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras perdeu do Santos de 1-0 ou o Santos venceu o Palmeiras de 1-0? Eu prefiro dizer que o Santos venceu o Palmeiras de 1-0. O São Paulo venceu e deixou a zona de rebaixamento depois de 13 rodadas. E o Corinthians empatou com o Cruzeiro. Temos o primeiro campeão do Brasil. Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil. Vamos falar sobre como foi esse título, disputa em pênaltis. O Cruzeiro venceu o Flamengo. E hoje também muito de eliminatórias da Copa. Essa semana tem jogo da Seleção Brasileira, essa semana e a semana que vem. Estou aqui com nossos dois super comentaristas. Hoje é o programa realmente dos 3 M's. Nivaldo Moselli, o Ademir da Guia da Mesa Flávio. e JB Monteiro. O senhor está me borrifando, eu estou na abertura do programa, o senhor está falando. Por falta do Flávio. Flávio, Você não quer que eu Flávio, Não é isso, eu quero saber onde está o Flávio. Flávio está em Campina Grande, que é a maior festa de São João do mundo. Não sei se você sabe disso, ele foi contratado. A gente fala que é Barraca do Beijo, ele é o noivo da festa. E eles estão ensaiando já para a festa do ano que vem. O Flávio foi contratado, por isso pediu autorização, Festa liberação. com ele mesmo. Mas semana que vem estará de volta com a gente aqui. Vamos começar. JB Monteiro, que alegria revê-lo. Nosso M5, nosso Felipe Melo, sempre aqui, sempre austero. Mais uma vez, o pessoal do Reserva da Serra te ama, Monteiro. Você é um ídolo no Reserva da Serra. Seu destaque de hoje para o nosso telespectador. Murilo, Moselli, sempre um prazer estar com vocês aqui, de volta, Recíproco. uma boa. Eu queria falar um pouquinho, no meu destaque, pouca coisa, vou falar meia hora só, tá? Sobre o Corinthians. Esse negócio que o Carille falou de criou um gordurão, não é bem assim um gordurão, né? Porque a diferença é muito pouca. Eu acho, na minha modesta opinião, muito pouca. Já teve muito maior. Esse papo que tá com a mesma diferença que quando virou o turno, não interessa nada. O que acontece é o seguinte, o Corinthians não está jogando bem. Daquele jogo da Chapecoense, que o Jô fez aquele gol sem querer, o Corinthians acabou. O Jadson não joga mais nada. Mas o mais perigoso, que eu vinha falando desde o começo do campeonato, é o Corinthians não tem peça de reposição. Ele não tem uma peça de reposição à altura do que está jogando, né? Eu comparo mais ou menos assim. Você tem um carro, aí quebrou, você vai trocar a peça do carro. Vai lá, chegou na oficina, o cara falou, eu não tenho essa peça original, mas eu tenho uma meia boca que vai funcionar. Não vai funcionar igual, não vai. E assim o Corinthians. E o mais perigoso de tudo, essa semana, nós vamos ter o julgamento da CBF do Gabriel e do Marco. Os dois estão como réu, tá? O que vai acontecer? Se for punido, que eu acho que vai ser punido os dois, nós temos o Jô que está machucado, Balbuena está na seleção do Paraguai, Cássio na seleção, Fagner e Romero com cartão. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 desfalques. Vai colocar quem para jogar? Depois eu falo mais. Tá aí o destaque de JB Monteiro. Isso não é um destaque, né? Isso é um desabafo, né? Falei. Monteiro, quando fala do Corinthians, ele desabafa, ele põe a alma pra fora. Por isso que o pessoal do Reserva da Serra, toda a nação corintiana do Reserva da Serra, ama você, Monteiro, que você põe pra fora mesmo. Eu esqueci de uma oração pessoal do Fala, Reserva da Serra, Murilo. viu? Nivaldo Mas Monteiro. o bem? churrasco estarei aí. Tudo bem? Ah, o senhor quer churrasco Olha o sempre, né? churrascão que tá. Churrasco. Churrasco, o Aí senhor é bom, aparece na hora, né? Da hora. Fazer churrasco, Monteiro aparece. Nivaldo Moselli, que alegria revê-lo. O Ademir da Guia voltou. Até que enfim, porque ninguém aguentava mais o Monteiro e o Flávio aqui. Sabe, eles ficam de conchavinho, ficam fazendo panelinha, igualzinho o jogador de futebol. Moselli, que alegria. Seu destaque hoje para os nossos telespectadores. É recíproca, Murilo. Está meio alegre, com saudade do programa aqui. Um abraço para o Flávio que está vendo a gente e todos os amigos, que são muitos, que continuam vendo, cada vez mais aumentando. Isso é muito gostoso, a gente encontra com o pessoal na rua, comenta.
Isso é muito legal. E meu destaque é para o Cuca, que é um treinador que eu respeito, porque tem conquistas, tem a Libertadores pelo Atlético Mineiro, respeito mesmo. Mas tem a fase de cada um. E ele está numa fase, olha, ruim. Ele não consegue mais explicar, não consegue montar o time. Parte dessa culpa também é do Alexandre Matos, que contrata cada jogador, aquele Juninho lá, Julinho que joga na zaga, o Luan também, meu Deus do céu, então precisa tomar cuidado. Agora veio o Daverson, então ele tem muita culpa, mas eu acho que o Cuca está perdido. Depois a gente fala mais. Tá aí o destaque de Nivaldo Moselli, nosso Ademir da Guia da Mesa. Daqui a pouco tudo sobre Palmeiras, tudo sobre o Clássico. Antes eu quero falar com você sobre a classificação do Campeonato Brasileiro, que faltam 12 rodadas para terminar. Veja na sua tela aí, o Corinthians tem 55 pontos, seguido de Santos com 47, tá chegando. Grêmio com 46, Palmeiras com 43, Cruzeiro 41, seguido de Botafogo com 40, Flamengo 39 e temos... Esse é o G7, né? Depois temos Atlético Paranaense e Atlético Mineiro com 34, Vasco 33, Vitória 32, Chapecoense 32. Aí temos Bahia, São Paulo e Fluminense com 31, Sport Recife com 30 e entramos na zona do rebaixamento. O Avaí 30 que voltou para a zona de rebaixamento, Ponte Preta com 28, Coritiba 28 e Atlético Mineiro com 25 pontos. Essa é a classificação, a Ponte Preta vai jogando com o Flamengo, não temos esse resultado ainda para poder computar. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, antes da gente começar a falar dos jogos e do Clássico principalmente, mas o jogo do Corinthians e do São Paulo. No início do Campeonato Brasileiro, a gente fala que o Campeonato Brasileiro é o mais forte, o mais disputado do mundo, se fala muito isso. E a gente está notando aqui que hoje a gente já pode mudar essa frase, né? Ele é o mais equilibrado ou mais desequilibrado, poderíamos dizer assim. Por quê? Se a gente for notar aqui, até o 7º lugar, que é o Flamengo, que tem 39 pontos, estamos aí falando do G7. E depois, o 8º lugar é o Atlético Paranaense com 34. E a diferença do Atlético Paranaense, que é o 8º lugar, que está com 34, para o Avaí, que está na zona de rebaixamento, são 4 pontos. Ou seja, são 13 clubes credenciados a cair. 13 clubes candidatos à zona de rebaixamento. Ou seja, é o campeonato realmente mais equilibrado do mundo, agora inclusive para cair, que antes era o mais equilibrado para subir. Moselli, como que você vê esse cenário hoje? Você acha isso, por exemplo, esse negócio de... vamos dizer, Libertadores até dezembro, Copa do Brasil até o final do ano, está acabando com o Campeonato Brasileiro. A CBF está sendo derrotada por tudo, porque o Campeonato Brasileiro é o último a um clube dar prioridade quando ele está... O Flamengo, por exemplo, disputou a Libertadores, disputou a Copa do Brasil e está disputando a Sul-Americana. Então, como que você vê essa situação, Moselli, do Campeonato Brasileiro? Que é uma pena, né? Um campeonato que pode ser vendido no mundo todo, tão desvalorizado pelos próprios clubes que disputam. Você já falou tudo, Murilo. É o que eu ia falar, é o que eu ia comentar. O jeito que fizeram, uma mudança que fizeram na Libertadores, é uma loucura. Terminava em junho, aí os times praticamente voltavam para o Campeonato Brasileiro total. Agora termina em novembro. A Sul-Americana também se estendeu. Então, o que aconteceu? Os times que estão interessados estão também, que nem o caso, vamos falar o caso do Grêmio específico. O Grêmio está mais preocupado com a Libertadores, não está nem ligando para o Campeonato Brasileiro. É por isso que também tem essa diferença do Corinthians, que ficou mais focado mesmo no Campeonato Brasileiro. Mas eu diria, como é o que você falou, Murilo, você falou certinho, a Sul-Americana, a Taça do Brasil também que se estendeu, não era tão assim, terminava rápido. E a Libertadores acabaram com o Campeonato Brasileiro. Então é isso que a gente está vendo aí. Monteiro, mais uma pergunta. Ontem eu tive uma discussão ferrenha com um amigo meu, porque eu falei que o São Paulo ia classificar para a Libertadores e ele falou que eu era doido. Mas deixa eu falar uma coisa. Virou G7 agora porque o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil. Ok? Nós temos 4 vagas para a Libertadores, depois tem a eliminatória da Libertadores, mas virou G7. Pode ser G9, Deixa eu completar né? o raciocínio. O 6º e 7º lugar são Botafogo e Flamengo.
Se, por exemplo, o Grêmio for campeão da Libertadores, vai virar G8. Se o Flamengo ganhar a Sul-Americana, vira G9. Isso aí. O nono lugar tem 34 pontos e o São Paulo tem 31. Ou seja, tudo bem, pela situação, obviamente, primeiro você tem que escapar da zona de rebaixamento, mas um desses times que estão aqui na zona de rebaixamento disputando vai ficar entre os 9. Virou várzea, Monteiro? Virou várzea, falou tudo. E aí? Virou várzea. Como é que faz? G9? Murilo, quando você nivela o campeonato por baixo, que eu acho que nos últimos tempos é o campeonato mais esquisito que tem, sabe? O nível está muito baixo. Eu, a primeira coisa que faria, porque isso aí já está decidido, que Libertadores, essas datas, você não tem jeito de mexer mais. Não vai mexer com o bola, não vai mexer nisso aí. Já diminuir os times. Tem muito time aí que não merece estar na Série A do Brasileiro. Então, você tem razão. Acho que o São Paulo pode até chegar com esse time horrível. Não, qualquer um deles pode chegar. Não, eu estou mas- falando do São Paulo, não, mas é como que- é um não. paulista. Mas o Fluminense pode chegar, o Bahia pode chegar, qualquer um pode ter. São 3 pontos de diferença. Sim, mas estou citando o São Paulo, no caso, né? Sim. Você está Mas- falando pode chegar, né? Pode, Mas exatamente. Pela condição dos times, né, Monteiro? Isso. Você vê que nem o Bahia, você deu exemplo. Mas O alguém Bahia vai estar em nono, mas concorda, não vai Monteiro? chegar, Mas concordo. alguém vai estar em nono, Mas não sei quem é. Mas que nem Bahia, esses times que estão aí, Avaí, Vitória, você não chega. Então, Ele agora sabe fala que pra não você, chega. negócio de abrir vaga na Libertadores. Você não acha muita coisa, 9 Não clubes? pode, não pode. dá, Desvaloriza Não dá. totalmente Não até a dá, Não tem Libertadores. condições. Até há pouco tempo era 4, sabe? Agora são mais, se virar já 9, mais 5. Não dá. Imagina o Bahia disputando a Libertadores. Tenho nada contra o Bahia, pelo amor de Deus. Mas eu também não tenho nada a Eu favor. adoro o Bahia. O senhor está falando mal do Bahia. Não, eu não tenho O senhor nada vai ser contra, mas também não tenho nada a O senhor favor. vai ficar 2 semanas sem aparecer Não, aqui. não é isso. Não estou falando mal aqui. Não tem condições, mano. Para Libertadores, você sabe que tem que ter elenco, tem que ter dinheiro. É complicado. Mas por isso que eu estou falando. Se virar G9, vamos imaginar que fosse hoje. O nono é o Atlético Mineiro. Tá? E o Atlético Paranaense. O oitavo e nono com 34. Mas o Vasco tem 33. O Vitória da Bahia tem 32. Sim. A Chapecoense tem 32. O Bahia tem 31. O São Paulo e Fluminense 31. Qualquer time pode classificar para a Libertadores estando no G9, porque são 3 pontos de diferença ou 4 pontos de Tem diferença. 36 para disputar, né, Murilo? 36 pontos para disputar. E eu, Ou Gonzalo, seja, você falou aí, Murilo, um negócio, só dando um adendo, que é a arrancada do Vitória, né? Com o que Mancini. arrancada. Exatamente. Wagner Que- Mancini que Moselli pega tanto no pé Então, dele. Não pega no pé dele. O senhor pega no pé Não, dele, o senhor eu- sustenta. Eu sempre O senhor falei, sustenta. que maior é o Paulista. O Paulista fez o nome dele. O único time que não mandou ele embora foi o Paulista. Ele fez o nome dele no Paulista. Então, o Paulista é centenário e falam mais do Mancini do que do Paulista. Para! É isso que eu sou contra. Tá, é um bom técnico. Eu gostaria de falar muito mais coisas do Paulista, mas ainda não dá. E esperamos que o Paulista possa realmente estabelecer toda a sua força. Vamos falar agora do Clássico. Vamos abrir com o Clássico, depois muito de São Paulo e muito de Corinthians. Palmeiras 0, Santos 1. Eu não sei se o que aconteceu ali, Monteiro. Você pode explicar alguma coisa da drenagem primeiro? Vamos falar de detalhe. O senhor vai falando, eu vou fazendo as perguntas. Primeira coisa, drenagem. Tem muita gente, Monteiro, falando que no primeiro tempo o Santos ia atacar ali com o Bruno Henrique e o Palmeiras deixou aquele cantinho ali. Você acha que isso é intriga da oposição, algumas pessoas maldosas ou nada a ver? A drenagem falhou mesmo, justo do lado que o Bruno Henrique ia atacar. Não, acho que é coincidência, apesar que no futebol tem todas essas coisas, né? Desde jogar, pintar a parede do vestiário com molho de pimenta, essas coisas aí, de inseticida, sempre tem. Mas acho que o Palmeiras não ia fazer um negócio desse. Não, acho que não. A drenagem mesmo foi complicada porque tiraram todo o gramado para ter esse show. É duro quando você não tem campo. Foi né? colocado quarta-feira. Quando você não tem campo é complicado, você tem que estar no contrato, você tem que cumprir, entendeu? Então O tira. senhor está dizendo que o Palmeiras não tem campo, é isso? Para mim tá O senhor lotado. dizendo, não, Tá o arredado. estádio é do Palmeiras ou não é do Palmeiras? Por enquanto não, demora uns 30 anos ainda. Demora uns 30 anos. Bom, para mim o estádio é do Palmeiras, essa é a minha opinião. E Ele não faltam usa, 27, faltam ele 27. usa o é? estádio. É? Faltam Quem que é? 27. O quê? O estádio de quem que é? Tá do Torres. Ah, É intriga da oposição isso daí. Moselli, o Santos terminei de falar se ainda, crede... pô. Não, eu fiz uma pergunta de drenagem. Daqui a pouco eu volto para o senhor, que o senhor está muito engraçadinho hoje. O Santos se Você credenciou não viu a estrelinha. definitivamente a ser campeão brasileiro? Ou o Santos ele comete aquelas lambancinhas ainda de falar assim, a gente perdeu um jogo fácil?
Está credenciado a 8 pontos do Corinthians agora? Eu diria que dentro do campo, Murilo, o Santos está fazendo a parte dele, mas é igual ao Corinthians, é a mesma coisa. Tem um time, mas não tem elenco. Então fica difícil, faltam ainda 12 rodadas, então está complicado. Agora o Santos também está ligado só no brasileiro, que nem o Corinthians. A diferença entre os dois é 8 pontos. E isso daí, são 8 pontos, né? Isso aí faz diferença mesmo. É a única coisa que o Corinthians tem a favor do Santos. Agora, o Santos está credenciado, sim. Como eu acho que está credenciado o Grêmio também e o próprio Palmeiras. Porque dá para chegar, sim. O Palmeiras 36 tá fora, pontos. o Palmeiras tá não é, fora. o Palmeiras precisa de resultado. O Palmeiras Não precisa de técnico, não tá o Palmeiras tendo. precisa de ambição, Isso né? aí- O Palmeiras precisa ter um pouco mais de isso aí vontade. a gente Tem chega um lá. treinador que chega junto nos caras e não fica com A conversinha gente fiada. chega lá, mas o Santos, a pergunta que você fez, o Santos está credenciado, sim. Monteiro, a semana inteira passaram falando assim, se o Palmeiras ganhar, se o Palmeiras ganhar, se o Palmeiras ganhar, nem citavam o nome do Santos. Era o Palmeiras ganhar, a diferença pode ir a tanto, que o Palmeiras tem elenco para isso. O Santos estava sem o Lucas Lima, sem o Renato, sem o Vitor Ferraz. O Santos foi lá e passou o carro no Palmeiras. E como eu perguntei para o Moselli, pergunto a você também. O Santos está credenciado a poder ser campeão, porque o Santos foi vice-campeão ano passado. E aí, esse ano aqui, tem mais chance de ser campeão brasileiro ou não? Já falei sobre isso e vou repetir. Não é gordurão. 8 pontos é pouca coisa. Dá para chegar sim, com certeza. E eu concordo com o Moselli. Do Palmeiras para cima, todo mundo tem chance de chegar. O Palmeiras não tem mais chance de chegar, Você Monteiro. acha? Murilo, O Palmeiras eu dá acho. dó. Não dá é isso, dó. não é Eu isso. vou fazer as perguntas. Nós estamos falando do clássico, Dois estamos falando do a um, Santos e nós vamos falar do Palmeiras já. Tá, eu tenho, não, o que eu tenho a gente- 12 perguntas do Palmeiras aqui para Tá bom, fazer mas pra o que vocês. a gente fala sobre Vamos o falar clássico? do Santos. O Santos está credenciado a ser campeão ou não? Claro que está credenciado. Está credenciado Claro, a ser mas campeão. Com 8 pontos de nítido. diferença, você acha que o Santos pode ser campeão Pode ser brasileiro? campeão, porque a diferença é muito pouco. E o Corinthians está daquele jeito, né? Então vamos falar só do Santos, não pode falar do Corinthians agora? Não, do Corinthians é daqui a pouco. Não, Daqui eu a quero pouco nós vamos justificar falar do por que o Corinthians. Santos pode chegar. Pode falar. Pô, como eu falei no começo, se o Corinthians tivesse 7 desfalque, o que vai acontecer? Fala pra mim, vai colocar quem? Léo Príncipe? Aquelas coisas, Casim? Então, não tem ele. Então, mais uma coisa pro Santos chegar, que o time do Santos está redondinho. Por aí, Maurício. Moselli, falando de Palmeiras, várias são as perguntas aqui que a galera quer fazer aqui pra mim. Você acha que tem um time que tem, por exemplo, o principal jogada do Palmeiras é um chutão e o Daverson, desesperado, cabecear pra alguém? Essa é a principal jogada do Palmeiras que o Cuca, essa é a principal. E aí, esse time tem algum recurso? Tá tendo treinamento? Por exemplo, quando o Brasil perdeu da Alemanha de 7-1, os jornalistas falam que não teve treino. Que o Felipão de antes ele estava mais preocupado em esconder da imprensa quem ia jogar do que treinar para jogar com a Alemanha. E tomou 7. O Palmeiras, taticamente, dá dó. Dá pena de ver o Palmeiras taticamente. É um jogo horroroso. O Palmeiras geralmente tem uma jogadinha de escanteio diferente, uma de falta diferente, mas o esquema tático do Palmeiras é nenhum. Um time que tem isso não é muito pobre, Moselli, para o elenco? Primeiro de tudo, Murilo, eu acho que o Palmeiras, a proposta do Cuca era ganhar os jogos. Principalmente esse daí. Então esse negócio do campo estar alagado, não sei o quê, tem que ganhar até debaixo da água quando você quer ganhar. Agora você vê o Palmeiras, não nesse jogo, nos outros jogos, com muito cruzamento. É cruzamento para todo lado. E outra coisa que o Cuca fez, a fase dele está ruim. Não adianta, dentro do campo, treinando o time e nas entrevistas, está ruim. Eu nunca vi o Cuca desse jeito. Por isso que eu falei que eu gosto dele, mas está numa fase danada. E ontem ele fez uma modificação numa hora que não deu para entender. No intervalo ele colocou o Tietê, que tem a maior movimentação no meio de campo, que é leve, que dá para jogar, de lateral esquerdo. Então eu não entendi, é a fase do Cuca. Agora o Palmeiras precisa melhorar muito mesmo, você tem razão. É cruzamento para todo lado, como se tivesse 2 gigantes lá na área. Na verdade, e não está jogando bem faz tempo, hein, Murilo? Na verdade, não é agora, ele não. quis salvar o Zé Roberto, né? Que foi o primeiro tempo foi horroroso e não tinha outro recurso. E ele colocou o Tietê na lateral esquerda. Mas ele tinha o Juninho, que ele já jogou de lateral esquerdo beleza, com ele ele. tinha, Moselli, mas aí tal. Mas você tirar o melhor jogador do meio de campo, Murilo. Monteiro, Palmeiras acabou ano passado campeão brasileiro, festa. Aí o Alexandre Matos vai lá e contrata o Felipe Melo.
o Alexandre Matos vai lá e contrata o Guerra, o melhor jogador da Libertadores, o Alexandre Matos vai lá e contrata o Borja. Aí o que acontece com a torcida do Palmeiras? É festa antes de começar o ano. Claro. Nenhum dos três joga, um tá afastado, o outro tá no banco, só entra com 15 minutos antes, que é o Guerra, que o Cuca é proibido jogar no 4-4-2, e o Borja entra com 5 minutos. E liberou o Lucas Barros, hein? E o Barros foi embora. E aí, Monteiro, o Cuca tá perdido mesmo? Perdidíssimo. Já falei aqui, mano. Tá perdido, não sabe o que fazer. Ele não tem esquema, não consegue arrumar um esquema que funcione no Palmeiras, né? E eu falei, o esquema que eles estão usando, que o Moselli falou que é só cruzamento, é o barata voa. Entendeu? A barata toda voando, entendeu? E a turma correndo atrás. O esquema do Palmeiras, então, é barata voa. O barata voa. O Corinthians é morcego, mas o Corinthians é morcego. Morcego. E o Palmeiras é barata voa. Barata voa. Entendeu? De novo, o esquema morcego é? Tudo pendurado embaixo da trave. Tudo pendurado embaixo da trave. É o esquema do Corinthians. Isso. E do Palmeiras? O barata voa. Só vai lá, barata, era tudo voando para a área. Vamos chutar, vamos cruzar. Não é assim que funciona, né? Então ele está super perdido. E outra coisa, dizem, eu não posso, né? Que a convivência com ele é muito difícil, com o Cuca. Ele não é um cara fácil, entendeu? Ele não aceita, por exemplo, assim, viu? Vamos mexer aqui e tal, não sei o quê. Ele não aceita. Tem que ser o esquema dele e acabou. E outra coisa, o Euro quando foi, trouxe de volta, né, cara? Deixa, foi embora, um abraço, entendeu? E parte para outra. Só que foram partir pro Eduardo Batista, né? Comprou outra. E agora o Cuca pegou o que ele fala, mas eu não montei esse time, aquela coisa toda, entendeu? Não é por aí, não. Ele está perdido. Moselli, perdeu todos os jogos. Contra o Cruzeiro, o Palmeiras caiu fora da Copa do Brasil. Egídio, né? Naquele dia, chutou a bola por cima ali, era só tocar, o Palmeiras podia ter feito o segundo gol. Depois chegou na Libertadores, Palmeiras perdeu de novo. Egídio perdeu o pênalti. E agora, outro jogo decisivo. O terceiro jogo decisivo do ano do Palmeiras, o Palmeiras pipocou nos 3. Quanto o Cuca é responsável por isso? Porque ele não joga no 4-4-2, ele não joga. Ele pega o melhor jogador da Libertadores no ano passado, que é o Guerra, e ele não põe ele no meio de campo, como você falou. Coloca lá, por exemplo, o Thiago Santos, coloca o Felipe Melo, coloca o Moisés e coloca o Guerra junto. Ou coloca o Thiago Santos, o Tietê, o Moisés e o Guerra no meio de campo, deixa o William e o Dudu na frente. Não, ele não joga no 4. Que vai que dá certo, né? Já imaginou se dá certo? O Alberto Valentim, se deixasse ele treinar o Palmeiras, que ele é auxiliar, um jogo contra o São Paulo, que estava sem técnico, antes do Cuca chegar ano passado, ele jogou no 4 que o Palmeiras ganhou. E aí, Moselli, não dá mais pro Cuca, ele não tem mais... E não dá para mandar ele embora agora também, porque ele tem um contrato até o final do ano que vem. E aí? Esses contratos que eles fazem de 2 anos é que eu não entendo. Eu vi os Oswaldo de Oliveira, só de passagem, também fez o contrato com o Atlético Mineiro até 2018. Eu acho que foi, como o Monteiro falou bem, foi um erro trazer o Cuca de volta. E ele está muito desgastado. Dá para perceber isso aí claramente. Ele tem 80% de culpa, eu acho. 80% para ser curto mesmo. 80% de culpa é dele. Lógico que tem os 20% que também o Alexandre Matos contribuiu muito, né? Que eu sempre falei, né? O Monteiro também comentou, você também, o Flávio. Aliás, um abração pro Flávio que está vendo a gente. Campina Grande. Flávio está em Campina Grande. Um abração, Flávio. Ele está treinando a quadrilha lá para a festa de São João ano que vem, porque ele gosta de festa. Um abração. E ele deve estar triste que o Palmeiras perdeu, né? De novo, né? De novo. Então, eu estava falando, mas o Cuca, o Alexandre Matos, trazer, por exemplo, e a gente estava comentando faz tempo, o William foi reserva em todos os times que ele passou. Mas o William tá bem, Moselli, ele tá fazendo gol. Mas tá fazendo gol. Tá fazendo gol, Moselli. Sei, aí é até bom. O William é um dos menos piores ali. Mas ele tá fora do normal, não é isso que ele joga. O Daverson, se for buscar o Daverson, 6 milhões... É a jogada do Cuca, ele quer que jogue a bola por cima. Euros. O Daverson... Euros. Nossa, pior ainda. Então, você precisa tomar cuidado com como você arruma o time. Agora, ele tem culpa, sim. A pergunta sua é precisa, exata. Tem 80% de culpa do Cuca. Nossa, ele já encheu, ele não tem mais ambiente. Ninguém aguenta mais falar de Palmeiras. Peraí, já encheu o saco, negócio de põe Queno, tira Queno, põe Roger Guedes, tira Roger Guedes. Essa é a modificação que ele faz. E ele tem junto com ele o Cuquinha lá, que também... Ele sabe tudo, né? Ele sabe tudo. O que ele faz, sabe tudo. Pergunta para vocês aqui, o Grêmio venceu... Fluminense, Diego Cavalieri, inclusive, pegou todas as bolas, senão ia ser um 5-0.
Grêmio também é credenciado a ganhar o título ou não, o Monteiro? Porra, se é do Palmeiras pra cima, eu falei pra você, do Palmeiras pra cima, todo mundo tem chance. Mas o Grêmio não tá nem aí, tá ligado à Libertadores. Não tem esse negócio não. Não tem, pode chegar sim. Agora, Moselli, você tem uma informação e eu acho que você está enganado, cara. Oswaldo de Oliveira é até dezembro só o contrato dele. Não, tudo bem, segura essa informação. Você já Não, quer... ele falou de 2018, né? Isso aí. Entendeu? Eu vi. É que tem eleição no Cruzeiro, no Atlético, e não pode Mas contratar. tem uma cláusula que ele pode reformar. Não, tá bom, mas mas tudo bem, aí aí tudo bem. especulações do senhor Cuca. Eu quero saber o seguinte, Grêmio credenciado a poder ganhar o Brasileirão também, ou o Grêmio vai só olhar a Libertadores? É um dos mais fortes. O Grêmio tá credenciadíssimo. Está na Libertadores, o Renato Gaúcho pode falar o que quiser dele, mas ele está administrando legal. Ontem o time não jogou com os titulares, faltou jogadores ontem. O principal jogador não está jogando do Grêmio, que é o Luan, que desequilibra. Ele desequilibra quando ele está em campo. E ele não está jogando. Então, ontem faltaram 4 jogadores. Mas, vários não estavam jogando. Então o Cruzeiro, o Grêmio está credenciadíssimo. Eu acho que é o concorrente mais direto ao título esse ano. Vão ser super 12 rodadas. Vão para um rápido intervalo. Daqui a pouco muito de Corinthians, muito de São Paulo e muito da seleção brasileira que tem eliminatória essa semana. Fique agora com Polo Air. Polo Air, estou vestindo Polo Air, o comercial mais bonito do Brasil. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got Se você deseja importar ou exportar, a Proceftor, assessoria em comércio exterior, tem a solução. Há 14 anos atuando neste mercado, a Proceftor já incluiu mais de 1.300 empresas no cenário internacional, preparando a equipe da sua empresa ou até mesmo terceirizando seu departamento de comércio exterior. Otimizamos tempo de desembaraço aduaneiro, entre outras práticas, garantindo agilidade e sucesso em seus negócios neste mercado altamente competitivo. Proceftor Assessoria em Comércio Exterior. Edifício Maxime, Avenida 9 de Julho, 3575. Telefone 11 3090 0550. Estamos de volta aqui com o Placar Eletrônico no seu canal 25. Um abraço aí para o Thiago Oliveira, para a Fabiane, da Proceftor, que é nossa grande patrocinadora, assessoria em comércio exterior. Thiago, o Palmeiras é assim mesmo, não adianta falar. Enquanto uns choram, outros ficam felizes. O Barata também me ligou aqui na hora do intervalo e falou assim, ô Murilo, dá para parar de falar do Palmeiras? Acabou, Barata, nós já paramos, não vamos mais falar do Palmeiras. O assunto agora é líder Corinthians, que empatou com o Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil, jogo da ressaca. Enquanto você vê os melhores momentos de Cruzeiro 1, Corinthians 1. Moselli, fale do jogo, como você viu esse empate do Corinthians, 1 ponto a mais ou 2 pontos a menos? Como que você vê o Corinthians nesse momento no Campeonato Brasileiro? O jogo foi difícil, Murilo. Jogar contra o Cruzeiro, jogar contra o Atlético Mineiro, jogar contra a Grêmio, Internacional, é sempre difícil. E a gente já previa. Eu só não previa que o Mano ia fazer o que ele fez. Colocou todo mundo mesmo. Eu acho que só não jogou o Hudson. O time titular jogou. E ele tá, depois de uma vitória dessa, muita festa, descontrai e tudo, mas o time estava focado mesmo no jogo. Foi um jogo difícil para o Corinthians e teve um gol que foi anulado lá, que é meio esquisito.
Por isso que eu falo, viu? Esse negócio de árbitro, impressionante. Eu vi na Itália ontem o jogo, o cara foi o árbitro de vídeo foi lá, viu, e deu o pênalti que não tinha sido. Ele viu errado. Então é impressionante isso aí. Mas voltando ao jogo, que é o que interessa, o Corinthians jogou no limite dele. É esse o limite do Corinthians atual. Não é mais, esquece aquele Corinthians que o vento estava a favor no primeiro turno, esquece. Agora começa a aparecer contusão, começa a aparecer problema, então fica delicado você montar o time. E o Fábio Carille, na minha opinião modesta, não tem toda essa experiência, por exemplo, do Leverkusen, que precisa numa hora dessa. As entrevistas dele já estão mudando o tom, ele já está preocupado. Há tensão, sim. Muita tensão no vestiário do Corinthians, dá para perceber. E dá para perceber que a equipe, principalmente, está perdendo a confiança. Você já vê jogadores não fazendo a jogada e os principais jogadores do Corinthians não estão funcionando mais. O Guilherme Arana já não está no nível que estava, veio de contusão. O Jadson não está no nível que estava. E principalmente o Rodriguinho. Eu só não entendo porque que ele não dá uma chance para o Giovanni Augusto. Não consigo entender isso aí. Então dá para ver o Carille pressionado, o Corinthians pressionado, está sem vitória. Mas ontem dá para deixar de lado porque foi um jogo muito difícil. É difícil jogar lá, mas dá para perceber que o Corinthians está muito pressionado, Murilo. Monteiro, o falei Corinthians muito, tá mas é que é do décimo- Corinthians. É, o senhor não para, né? É um desabafo, né? Não é um comentário. O Corinthians está em 14º lugar no segundo turno. E vem aí, né, essas baixas. A gente vê o Jadson abaixo também. Tem como colocar o Jadson no banco? Ou não dá, Monteiro, para colocar o Jadson no banco devido à circunstância e à importância dele para o time? Você acha que ele merece um banquinho, Marquinhos Gabriel ali para jogar ou não? Bom, essa pergunta tem que responder o Carille, né? Porque ele sabe muito bem o ambiente como é que está lá. Às vezes vai mexer no Jadson, logicamente que o Jadson tinha que ir para o banco. Mas acontece que ele tem medo, né? Ele não tem toda essa experiência, né? Fala, não, eu vou bancar isso aí, vou colocar ele no banco e colocar outro jogador. Eu acho que ele não faz isso, ele vai deixar o Jadson mesmo, apesar do Jadson não estar jogando nada. Outra coisa, eu vou discordar um pouco do Moselli. Pelo amor de Deus, eu assisti o jogo, gente. O Cruzeiro estava de ressaca. O Cruzeiro estava lá, sabe, por estar. Estava o time titular, estava, mas não estava afim de nada. O Cruzeiro, o que ele pode esperar do Campeonato Brasileiro? A Hoje vaga nada. da Libertadores já é dele. Já é. Então vai ser o mero participante. E o Corinthians não aproveitou isso. Não aproveitou por quê? Porque está mal. Aquelas duas derrotas para Atlético Go e para Vitória na Arena fez um rombo no Corinthians, aquilo lá. O jogador não tem mais a confiança que tinha. É que nem o Moselli falou. O Carille é conforme vai o vento, entendeu? E agora parou o vento, o que ele vai fazer? Eu não sei. Né? Isso é um problema exclusivamente dele. Mas eu acho que vai ser difícil para manter essa diferença de 8 pontos. Muito difícil, principalmente por esse desfalque que vai ter agora. Não tem peça de reposição. E outra coisa, sou gozado, né? O São Paulo foi o primeiro que mexeu nisso aí, reclama que, não tem tempo para treinar, é uma loucura, é jogo em cima de jogos. O São Paulo está numa draga desgraçada, né? Um dos primeiros que fez isso, que tomou. O campeonato vai parar agora, né? Sim, 15 dias praticamente, 11, certo? 11 dias. 11 dias. Isso. Deu folga, só volta depois do jogo, só na quarta-feira para treinar. Que caramba isso aí. Tá numa draga desgraçada. Vamos treinar, vamos, entendeu? Vamos fazer Volta direito. na outra quarta, Monteiro. Então, Na outra quarta, o Campeonato Brasileiro todo. é muita coisa para dar folga. Então, O eu Brasil acho- joga na terça e o campeonato volta na quarta. Aliás, é outra coisa também, né, Murilo? Esse negócio de parar a época de seleção, né? Calendário FIFA. Então, mas mas quando isso- não para, a gente reclama. Mas- E não, mas quando eu- para, a gente não, reclama eu nunca também. reclamei, né? Eu acho que tem Não, que mas tô correr, dizendo entendeu? que quando não para, Que é a muito gente chato tem que chegar ficar num sem consenso. futebol. Muito chato ficar sem Final de futebol. semana sem futebol. Entendeu? É muito chato. Vai ter que isso aí. lavar a louça, É. vai ter que fazer o jardim. Sobra pra quem? Pra Vai gente, ter que é. cuidar dos seus netinhos. Aí, Então, ó. vai Isso limpar o aí. aquário, entendeu? Precisa limpar o aquário. essas coisas. Esse aí. vai ser o final de Do semana. Murilo, Legal pra caramba. Só mais uma coisa do jogo do Corinthians, tem o Mano Menezes. Não pode esquecer dele. O ano passado ele fez questão de tirar o Corinthians da Libertadores. O Corinthians ganhou de 1-0, o Cruzeiro virou 2-1. Mas ontem, Ele deu uma entrevista na Arena, num jogo que o Corinthians ganhou do Cruzeiro, que ele sabia como é que eram as coisas lá com a arbitragem.
Então ele tem uma, eu não sei o que aconteceu, mas ele tem uma mágoa muito grande. Mágoa, ele tem ódio. Então, e Quem ontem, falou isso foi o Petros também, do São Paulo. Beto falou. e ontem ele jogou o esquema dele para não perder do Corinthians mesmo. Você acha que ele tem assim, eu acho quando que é ele contra o Corinthians ele dá um pouco questão, mais. Fez questão. Monteiro falou que tá de ressaca, tá, mas ele fez os caras jogar naquele esquema dele. Fez o gol e estava defendendo até o fim. Eu acho que o resultado do Isso- Corinthians, no final das contas, resultado de empate contra o Cruzeiro lá, é um resultado normal. Eu acho que realmente o Corinthians está muito... Porque tem o Corinthians no primeiro turno, que era utópico, vamos ser honestos aqui entre nós, Fora do que ninguém normal. esperava nisso. Fora da E curva. criou-se uma gordura. Só que, eu vou dizer de novo, o que eu penso, é minha opinião. Para ganhar o campeonato tem que ter um ponto de diferença só. Com um ponto de diferença você é campeão. E para mim, hoje, o Corinthians continua sendo favoritíssimo a ser campeão, porque o Grêmio vai abandonar já já. O Santos realmente é um time letal, perigoso, mas o Corinthians vai ganhar alguns jogos. Inclusive, para mim, o Corinthians ganha do Coritiba, que o Marcelo Oliveira está se arrastando no Coritiba também. Ah, isso aí Entendeu? não tem Não, problema. é uma opinião minha. Ia ganhar do minha. Vitória, ganhar Eu do Atlético acredito que Goianiense o Corinthians também. vence mais 3, 4 jogos e se sagra campeão. Mas, realmente, o time está se arrastando em campo e precisa melhorar demais, Carille, demais. Tá? Bom, vamos falar do Tricolor agora. Tricolor que venceu depois de 13 rodadas. Eu profetizei, o São Paulo não vai cair, ao contrário do senhor. Ao contrário do senhor também, ao contrário do senhor Flávio, que está lá em Campina Grande treinando para São João no ano Eu que vem. não falei que ia cair, O senhor não. falou sim, Não, o senhor não, falou não. Tá sim. gravado São aí. Paulo que venceu depois de 13 rodadas na zona de rebaixamento, saiu da zona Nossa de rebaixamento. Senhora, gente, fala pra Super você. Sidão. Essa Sidão, coisa aqui. o homem do jogo. Isso. Olha aí. São tá Paulo vendo? jogou tão Ele já bem. tá triste já. Tão bem Já tá triste jogou já. o São Paulo que o melhor jogador de campo foi o Sidão. Você vê como é que é a coisa. Nós O jogou, São Paulo não jogou tão bem e venceu. Contra Aí o tira o Corinthians, Lucas jogou Prata e super coloca bem Gilberto. E empatou. Mozelli, fale do jogo para mais de 43 mil São Paulinos. Aliás, acho que desde 1985 que o São Paulo não punha tanta torcida no seu estádio. São Paulo 1, Também é 20 e pau. Sport Recife. O senhor pode parar de falar mal do Tricolor, por Não, favor? eu tô falando O senhor mal. pode parar de borrifar? A 20 as pau minhas- lota mesmo. O senhor está suspenso durante 2 semanas. Monteiro estará suspenso durante 2 semanas a partir vendo? de Eu posso hoje. falar a verdade. Porque ele fica borrifando as minhas informações. Já que me Bozelli, suspendeu, deixa eu falar uma coisinha aqui. Você que está em casa aí, no seu pijamão, gostoso, cobertorzão, assistindo o programa, vocês não imaginam como é que está isso aqui. Isso aqui está 0 grau. Eu estou falando, eu preciso me aquecer. Porque, ó, tá travando tudo. Ô Jaime, você pode Pelo abaixar amor um de pouco Deus, mais? esse ar-condicionado tá Eu matando. quero congelando isso aqui dentro. Eu quero um iceberg aqui Pelo dentro. amor de O Deus. senhor vai colocar blusa, choveu praticamente na Você região é louco, toda aqui. cara. Blusa é coisa de O senhor velho. vai colocar blusa. Blusa é coisa de velho. Para de borrifar o São Paulo. O senhor para de borrifar o São Paulo, de Ale Isso, Botelho, vai. nosso Eu correspondente queria que nacional, caísse. do Fernando Bordim e de toda a nação, do Marquinhos, toda a nação tricolor. Marquinhos que não é o Marquinhos do condomínio, senão ele fica triste comigo. Não é você, Marquinhos, que está na frente do Cartola. Mozelli, fale de São Paulo 1, Sport de Lucha, 9 jogos sem vencer, 0. Eu vou falar do São Paulo, mas vou começar falando da história do São Paulo, da grandeza que o São Paulo é. Ter um time assim, depois de tanta conquista que o São Paulo teve, e a torcida está mostrando isso, está apoiando, vai indo lá, concorda com o Monteiro. O ingresso está 10, 20, a turma vai mesmo, mas vai indo. E o São Paulo é muito grande para ficar jogando do jeito que está. Tá jogando, o Dorival Júnior sabe que o time não está melhorando, está igual. Ontem jogou o que está jogando. E o Monteiro lembrou, se não dava um time grande com o São Paulo, jogando do jeito que está, depender de 2 milagres do goleiro no fim. A torcida ficar com o grito na garganta, desesperado. Então o São Paulo, no jogo ontem, não tinha nem o Diego Souza, era para ganhar com tranquilidade. Aí sim você pode falar, o São Paulo escapa. Eu nunca falei que o São Paulo ia cair, que ia lutar muito para não cair, é diferente. Agora tem que melhorar, que se continuar nesse nível que está, com esse sufoco, ontem você não viu nada de novo no São Paulo. Vou repetir, como o Monteiro falou, 2 defesas que se não fosse o goleirão, e não dá para um time que nem o São Paulo, com a tradição que tem, depender disso, nó na garganta, que é isso. Tem que melhorar muito. Eu concordo plenamente com você, mas o São Paulo vem alguns jogos sem perder. O São Paulo jogou muito bem contra o Corinthians e não conseguiu o resultado.
Ontem não jogou tão bem e conseguiu o resultado. Isso é futebol. Contra o É ou não Corinthians é, todo Monteiro? mundo joga bem. É ou não é, Monteiro? É verdade. É contra o líder. Quer Todo derrubar. mundo quer derrubar Mas, o líder. se O tivesse senhor em fica quinto- ressentido. O senhor Não, queria o quê? se Que quiser- entregassem o jogo Não, pro Corinthians. quinto Que e vai jogar sexto contra o lugar, São se Paulo no Corinthians tivesse em Morumbi. quinto, sexto, o prazer é ganhar do O Corinthians. senhor queria que o Corinthians ficou fosse jogar no campeão, Morumbi e o Moisés, São não Paulo ficou não campeão, mas colocasse ganhou do ninguém. Corinthians, entendeu? Então, mas é isso aí. Viu? E o inverso, Ontem era o jogo de modestamente, carimbar a é faixa. verdadeiro. É gostoso ver o São Paulo perder. Eu queria Vocês cair. pegam São Paulo, que vai ter G9, Me cobrem aqui, eu falei no início do campeonato. O São Paulo vai classificar para pré-Libertadores. Porque ninguém quer nada com nada Não, nesse mas o campeonato. senhor fala- Tá todo mundo quebrado. Mas Quebrado. o senhor falou também que o Corinthians era campeão. Agora o senhor está afinando. Não tô afinando não. Está afinando, já Pra está mim, falando do Santos, Para mim, está Corinthians, falando do Grêmio. campeão. É só aguardar algumas rodadas e o Mudou Corinthians vai de ser senhor, campeão. mudou o discurso. Não mudei discurso nenhum. Campeão da Copa do Brasil Cruzeiro, enquanto você vê a disputa em pênaltis, temos um primeiro campeão. Parabéns, Cruzeiro. Eu vim de azul hoje, não vim de azul celeste, mas tá aqui, ó, essa camisa linda do Cruzeiro, que eu tanto... Tá aqui, Aparecido, tá bom aqui? Eu tanto profetizei, Aparecido, eu tanto profetizei que o Cruzeiro ia ganhar, e o Monteiro falou do Flamengo, o Flávio falou do Flamengo, entendeu? E fui eu aqui. Monteiro, fale do título, Cruzeiro. Tá bom, sim, Aparecido, porque ele não sabe nem Não, ele mostrar. falou pra virar, não dá pra virar por causa do patrocinador. Não, é que a gola estava em cima. Entendeu? Entendi. Monteiro, Cruzeiro campeão, e aí? Merecido? Merecido, eu já tinha falado aqui, pode estar gravado aí. O senhor falou que o Flamengo ia ganhar. É, foi o único. Você e o Eu? Flávio falaram O do senhor Cruzeiro. falou que o Flamengo do Copa do Foi. Brasil. Eu falei. Campeão da Foi, Copa do foi, Brasil. foi. Tá Eu acho que foi gravado. o Flávio. Tá gravado. Não, Foi, você falou. sim, falou. Não, Você vamos lembrar. falou. Onde que E o ainda Flávio o senhor tá falou agora? uma vez Tá em Flamengo, Campina sempre Grande. Flamengo. O Flávio tá Eu onde nem agora? sei, Campina Grande. Campina Grande, tá Paraíba. perdido. Linda Paraíba. Mas tudo bem, mas abraço pra você- galera da Paraíba. O que ele tá fazendo lá? Tá fazendo festa. Festa. Entendi. Tá ensaiando pra São João do ano que vem. Isso, exatamente. Cruzeiro, para de mudar de assunto e fala do Cruzeiro. Cruzeiro campeão. Temos um campeão. Tudo bem, eu já tinha dito aqui. E gostei, sabe? Porque fica com muito oba-oba, tudo é Flamengo. E esqueceram do Cruzeiro, né? É o que deu, tá vendo? Com méritos, campeão da Copa do Brasil. Mesma coisa da semana passada. Fala Palmeiras. Esqueceram do Santos. Né? Moselli, Cruzeiro campeão da Copa do Brasil. Para quem fala, um monte de gente fala assim, o campeonato de pontos corridos é uma chatice, tem que ser mata-mata. O Cruzeiro, 6 jogos, os últimos 7 jogos ganhou 1 e foi campeão. Aí pode. Então cuidado, né? Quando a gente fala de mata-mata. Cuidado. Moselli, Cruzeiro campeão com todo o mérito, parabéns à torcida do Cruzeiro, à massa do Cruzeiro. E aí? Você falou bem, com todos os méritos para o Cruzeiro, principalmente para o Mano Menezes. Que ele foi, montou o time, ele que arrumou esse time que estava desarrumado no começo do ano, e ele foi levando, melhorando. Ele tem um estilo dele de trabalhar que não adianta, que na seleção também ele estava montando o time, aí que tiraram, puseram o Filipão e o Parreira. Aí aconteceu o 7-1. Então o Mano Menezes tem mérito, sim. Nisso aí ele tem. Ele não gosta muito do Corinthians, mas ele tem mérito. E nesse jogo ele provou. Foi no empate, aí as penalidades, do jeito que Fábio. foram batidas, foi treinado, você percebe que foi treino exaustivo. E a entrevista do... Muralha? Não, no Muralha, do meia do Cruzeiro que fez o último Thiago gol. Neves. Thiago Neves. Foi preciso, ele falou, eu treinei desse jeito bater, cruzado. Então tem muito mérito humano e parabéns para o Cruzeiro, que como você falou, é um título merecido, está em boas mãos. Monteiro, aquele negócio que o Muralha falou, que ele sei. treinou e caiu só para um lado. Você acha que aquilo lá é uma balela? Você acha que aquilo lá foi o preparador de goleiro que fez? E aí, Monteiro, que loucura. Era o jogo da vida do Muralha. Depois tudo que ele foi criticado, o goleiro titular que o Flamengo contratou não podia ser inscrito, o Thiago machucou, caiu no colo dele a final. Se ele pega 2 pênaltis, ele ia ser lembrado o resto da vida pela torcida do Flamengo por esse título, e ele caiu 5 pênaltis pro mesmo. E aí, Monteiro? Ó, seguinte, perdeu o título, mas não vamos jogar tudo nas costas do Muralha, coitado, né? Pelo amor de Deus, ele não tem culpa, pô. Tem culpa quem perdeu o pênalti, quem, sabe, não... Diego, hein? Então, Que o Moselli disse que é o melhor meia do planeta. Não, não, só que ele perdeu o pênalti. Perdeu o pênalti, de novo. Vai chegar a minha vez, eu vou De falar, novo. deixa o Monteiro falar. De novo. então não vamos jogar... Agora, vazou,
sabe? Alguma coisa assim, não tenho certeza, mas chegou até mim que ele comentou isso aí, que o treinador queria pular sempre no mesmo canto. E parece que alguém assoprou pro pessoal do Cruzeiro isso aí. Ah, isso aí Entendeu? vaza, né, Monteiro? Entendeu? Isso aí Vazou, vaza, né? passaram. Então os Futebol caras já vaza. sabiam que iam bater o pênalti. Certo? Agora, se é verdade, eu não sei. Mas não vamos crucificar ele, pelo amor de Deus. É um ótimo profissional, certo? E então, já há vários tempos, já estão querendo tirar ele fora, logicamente, porque ele tem dado azar, não tá numa boa fase. Mas agora, jogar nas costas dele, que perdeu o título da Copa do Brasil por causa dele, para com isso, né? De novo, para fechar, parabéns ao Cruzeiro, campeão nos pênaltis, que também vale. Eu quero só fazer uma pergunta aqui para vocês, debates. Placar eletrônico gosta de polêmica. Se o seu time tivesse na final de qualquer campeonato e fosse para os pênaltis, quem você queria que fosse o goleiro do seu time no auge? Marcos, do Palmeiras, Rogério Ceni do São Paulo ou Dida, que jogou no Corinthians, no Milan. Quem você queria que fosse seu goleiro? Moselli, Marcos, Rogério... No auge, hein? No auge. Se fosse para final de um campeonato, decidir nos pênaltis, quem você queria que fosse o goleiro do seu time? Marcos, Dida ou Rogério Ceni? Bom, pela importância das defesas, eu diria que o Dida. Que ele fez a defesa que deixou o Corinthians campeão do mundo. Essa por mérito. Agora, eu gostava, se eu pudesse escolher, o Marcos. Então, para você é o Marcos. Você escolheria o Marcos para ser. Mas não esqueça o goleiro Para do de seu bater time. e assoprar. O goleiro do seu time. Você bate e assopra. O senhor Fala. dá licença um minutinho, que é a Pô, opinião não, dele. mas não é Eu tô opinião perguntando minha. para ele. Quem é? o Mas senhor é o quem vai Marcos dizer? ou é o Dida? Ele Não, falou eu tô Marcos. falando. Não, ele falou que era o Dida. Ele que era o- falou que Não, pela eu falei importância, pela mas ele escolhe importância o do Marcos. título, Você a escolheu o importância- Marcos, é isso? A importância Não vamos dar do satisfação título. para ele. O senhor aguarde O Dida carrega o isso senhor aí. aguarde seu Monteiro, o momento. Dida carrega um título de campeão Moselli, mundial por não uma precisa- defesa Não dele. precisa dar explicação, O ele Marcos- quer tumultuar. O senhor está fora durante Não 2 tem, semanas mas- e se continuar vai ficar fora 3 semanas. Podem me cobrar que a semana que vem o senhor não Monteiro faz não isso vai com estar ele, Ó, o pessoal da Não Reserva vai da estar Serra, aqui. ó, se eu não vai vier, estar aqui. a culpa é não dele, vai viu? estar aqui. Se ele não Marcos. vier, se ele não vier, também não venho. Marcos, Marcos, o senhor vem Marcos, sim. Para de Marcos. fazer panelinha. Viu? É, agora Marcos. vai começar com dar igual do Viu? Flávio. Gostou? Onde está o Flávio? Flávio tá em Campina Grande, na barraca do beijo. Monteiro, se você tivesse, seu time tivesse na final hoje do Campeonato Brasileiro, pênaltis, Marcos, Rogério Ceni ou Dida? Sem dúvida nenhuma, não preciso nem ficar pensando muito. O Dida, fantástico, frio, entendeu? Goleiro espetacular, logicamente na época dele, né? Mas é o Dida. Dida? Dida. 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 E o senhor? Eu ficaria com o Marcos Claro. na época do auge. Claro. Do auge. Vou dizer de Claro. novo. Vou dizer de novo. Marcos teve um auge muito pequeno. Muito pequeno. Essa é a minha opinião. Rogério Ceni foi gigantesco por muito tempo. Foi um goleiro muito regular por muito tempo. Mas o auge do Marcos foi um pouquinho melhor. E o Dida também fantástico, com grandes defesas. Mas se fosse para ir para a final, eu colocaria o Marcos de goleiro. E a gente está debatendo porque o Fábio pegou um pênalti, o Muralha não pegou pênalti, o Gatito Fernandes de 13 pegou 8, entendeu? Muitos centroavantes estão perdendo pênalti hoje. Quem é o melhor goleiro, Moselli, do Campeonato Brasileiro para pegar pênalti? É o Gatito mesmo? Ah, é o Fábio. É o Fábio? Nossa, o Fábio do Cruzeiro é um goleiraço. Aliás, eu não entendo esses técnicos cabeçudos aí. Passou Parreira, Dunga, Filipão. Agora o Tito também não deu uma chance pro Fábio. Nenhuma vez. Não dá para entender. O cara tá lá no Cruzeiro titular quase 700 jogos, lá sei lá quanto. Quanto tempo é titular do Cruzeiro. E não levam ele para a seleção. Fábio, melhor goleiro do Brasil. E Vanderlei Monteiro? Não falou, a pergunta não foi essa. Foi. Não, para pegar pênalti, eu falei. Pegar pênalti, você falou. Ah, Fábio? Pô, ele pegou Pô, do Mais que Diego. o Gatito? Quantos ele pegou? Quantos Não, mas pênalti o Fábio pegou? Mas eu tenho mais confiança nele do que do Gatito. Mas tudo bem, vamos no histórico, vamos não, nos números. Não, mas eu Não, Gatito. os números não. Os números é Gatito. É Gatito, disparado. eu tô disparado. Monteiro, Monteiro, é assim, o meu pensamento é esse. Quem pegou o pênalti mais importante na hora mais importante? Não foi o Gatito, foi o Fábio. Aí você já vê, Isso você tá eu perguntando penso. quem é o melhor Isso é goleiro para verdade. Esse é pegar meu pênalti. mais forma de importante pensar. foi o Fábio que pegou. Porque não adianta você ganhar, que nem o Corinthians ganhou o primeiro turno inteiro, agora pode perder o campeonato. Você vai falar que é o melhor time? Mas Não é. não. Monteiro, É minha opinião, melhor né? goleiro do Campeonato Brasileiro. Agora, melhor goleiro do Campeonato Brasileiro é o Vanderlei dos Santos? É o Vanderlei dos Santos. É.
Ele não fez uma defesa contra... O Palmeiras conseguiu não dar um chute a gol. Ele pergunta e responde. Ele Não, vem tô pra falando cima. que o Palmeiras não conseguiu dar um Não, chute mas a ele gol. vem pra cima assim. Quem é o melhor goleiro? Então, Vanderlei? Entendeu? Ele já, O senhor vai ficar suspenso mais de uma semana. ele já vê. O senhor vai ficar suspenso Eu mais ia de falar uma que era o semana. Cássio, mas aí... Não, é o Vanderlei ou o Entendeu? Cássio? Não, Vanderlei. O Vanderlei é o melhor Vanderlei, goleiro do Campeonato Vanderlei, Brasileiro. Vanderlei. Legal. Pergunta, o Luxemburgo, no esporte. E aí? 9 jogos sem vencer. Difícil, viu? Difícil. A situação dele é complicada. Pior que ele não admite, né? Ele sempre Você acha que tem, depois sai- que ele quebrou o pau com os caras lá contra aquele jogo contra o Grêmio que perdeu de 5, Ah. ele perdeu o grupo ali? Perdeu. Inclusive Diego Souza, sabe? O Diego Souza já foi lá atrás do negócio, né? Ele ficou esquisito quando não foi pro Palmeiras. O presidente do esporte bancou ele, falou, não vai e acabou, entendeu? Ali rompeu tudo. Mas, sabe o que eu acho gozado? Você falou do Vanderlei Luxemburgo, né? Tem um técnico que idolatrado pelo Moselli. Nossa, esse aí, você não mexa com ele porque você vai arrumar briga com o Moselli. Quem? Quem que é? O Abelão. Entendeu? Aí você pode pegar Abelão tudo que defendeu contra o os Palmeiras, jogadores, né? contra o Confusão no Palmeiras, Fluminense. contra não sei o quê, parali. Ele vem e fala, nós jogamos bem. É isso aí. O time foi melhor, o adversário, parali. E não muda nada. O Fluminense continua perdendo. E ele vem com essa puta cara de pau. Você quer brigar comigo? Não é isso, que cara de pau. Você quer brigar comigo? Fala do Abelão. O Abelão é campeão mundial. Não, mas isso aí não interessa. Interessa. Não, 2005. Interessa. 2005. Faz Mas 12 ficou. anos. E 12 vou te falar mais. O Fluminense ele tá no time dele, titular. Tem 8 garotos lá de Xerém, da base. Que time tem isso? Isso é verdade Não, também. mas viu, Não dá mas- Que condições. time Viu? que é isso? Mas E ele ele tá vem lá. levando o time Mas dando ele fala confiança pra isso. molecada. Mas viu, vem e fala isso então. Mas não Ele fica fala, enrolando, ele não fala. fica enrolando. Mexeu com o Abelão, mexeu com o Moselli. Ele não Eu pode. falei pra você? Eu não falei? Terminamos, não vamos pra falar de Campeonato Brasileiro. O assunto agora é seleção brasileira. Pelo seleção. amor de Deus. Para a gente poder fechar aqui, classificação, o Brasil está com 37 pontos, Brasil classificado há muito, Brasil é o Corinthians da eliminatória. Uruguai 27, Colômbia 26, Peru 24, com Argentina 24, Chile 23, Paraguai 21, Equador 20, Bolívia 13 e Venezuela 8. Bolívia e Brasil na altitude, quinta-feira às 17 horas, hein, Moselli? 17 horas, não perca o horário, Moselli. E aí, quanto vai ser esse jogo, Moselli? Bolívia e Brasil. Eu acho que o Brasil vai ganhar de 1 a 0. O Brasil ganha de 1 a 0 na altitude? É, na altitude. 1 a 0. 1 a 0 Brasil. Monteiro, quanto vai ser? Tem muita gente que fala que a altitude é frescura, tá, do jogador e tal. Não é. É complicado. E o Brasil já perdeu uma vez para a Bolívia de 1 a 0. Ó, com dor no coração. 1 a 1. A Argentina ganha no Peru? Ganha, Moselli? Ganha, já ganhou. A Argentina tá na Copa. Tá na Copa? Tá direto. Tá. Tá. Ganha. Uma vaga é deles. Não sei. Peru tem chance ainda, hein? Eu não sei. Do jeito que tá a Argentina. Do jeito que o Tá Guerreiro jogando só- tá jogando com a preguiça dele. Você tem saudade do Guerreiro, né, Marcelo? Você tem uma saudade do Não, ele Guerreiro. marcou os 2 gols, né? O cara que falou, Mundial. aqui no Brasil só joga no Corinthians. É. Uma Copa hora do depois Mundo. assinou com o Flamengo. É. É futebol, né? É. Por isso que futebol é futebol. A verdade do futebol é que não dura 24 horas, né? Exatamente. Brasil que já está classificado para a Copa do Mundo do ano que vem, junto com México, Rússia, Irã e Japão. São as 5 seleções que estão classificadas. Essa semana tem eliminatórias, vai classificar. Brasil que treinou nessa segunda-feira, às 3h30, viaja quarta-feira para a Bolívia. O Brasil que vai fazer 2 amistosos em novembro. Um contra o Japão, que vai ser na França. Está fechando outro contra a Inglaterra. Vai jogar em Berlim contra a Alemanha em março do ano que vem. E está tentando fazer um amistoso contra a Rússia, sede da Copa. E o Brasil vai revidar o 7-1 na Copa da Rússia. Me cobrem disso. Moselli, nós estamos fechando o placar eletrônico. Você quer mandar um abraço para quem, além do Felipão do 7-1, e que o Tite vai... Tite, você é um monstro, você é o melhor de todos. Eu tenho certeza que o Brasil vai ganhar a Copa. Um abração para todos os amigos aí, em especial pro Quequelo lá da pessoal do Tio Dirdo, pro Barata também, encontrei com ele, tá vendo sempre o programa nosso. O melhor dirigente E um do especial pro Jair Lanza, foi meu amigo de infância, hein? E eu encontrei com ele outro dia, 55 anos depois. E ele falou, eu assisto o seu programa toda segunda-feira. Jair, um abração carinhoso para você.
Monteiro, você quer mandar um abraço para alguém para a gente fechar o placar eletrônico desse início de outubro espetacular? Queria mandar um abraço para todo o pessoal dos veteranos lá do Clube Jundiaense, que não perde um programa da gente, o pessoal está sempre ligado, né? E o pessoal da sauna do clube também. Taio, Dori, pessoal, um grande abraço para vocês aí, viu? Obrigado a todos pelo grande carinho. Eu desejo que o mês de outubro que estamos iniciando seja o melhor mês da sua vida. Um beijo do Placar Eletrônico, que você tenha uma semana abençoada. Valeu, galera!